Olá, tudo bem? Estamos chegando com Sem Tabus, felizes da vida sempre por ter a sua companhia. Esta hora eu acho tão especial que você esteja aí do outro lado acompanhando o nosso programa, seja nos ouvindo pela Rádio Novo Tempo, seja nos acompanhando aqui pela telinha da Novo Tempo. É sempre agradável demais saber que temos um grupo grande de pessoas, muitos amigos queridos que vão chegando por aqui, vão ficando, vão se acomodando e acompanhando Sem Tabus. Delícia demais ter você aí na companhia. Você que nos acompanha pela web também, muito obrigada pelo carinho, essa comunidade virtual que está sempre presente. Tem gente já tweetando aqui, por exemplo, a Silvia Oficial, ela diz assim, assistindo Sem Tabus. Começando a vinheta, ela já estava tweetando que está assistindo Sem Tabus. Um beijo para você, Silvia. A Flor de Elisângela, ela diz assim, quem vai assistir e ouvir o Sem Tabus de hoje, levanta a mão. Não esqueçam, hein? Então, está começando. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho. O tema de hoje levantou muita questão. Como assim? O que será? O que vão dizer? Sexo criativo é o tema de hoje, sexo criativo. Qual é a graça de fazer sexo? O que tem de graça nisso? Como é que se faz graça com a sexualidade? Nos relacionamentos conjugais, claro, quando eu proponho esse tema, eu estou falando para um homem e uma mulher, casados, parceiros, que têm um compromisso sério um com o outro, porque é aí nesse contexto que nós tratamos a sexualidade. Quando é para os jovens, para os meninos, para as meninas, para a gente falar dessa sexualidade aberta, como tem que ser, também nós informamos para você que a temática é específica. Mas hoje, claro, tem alguém namorando, tem alguém que está noivo e quer aprender, fique à vontade. Nós não falamos nada aqui que vai invadir a tua privacidade, que vai chocar os teus conceitos, e a não ser que seja alguma coisa que vá muito de encontro àquilo que você aprendeu até hoje. Mas acredite, a nossa proposta é falar de sexualidade como uma coisa bela, uma coisa bonita, alguma coisa construtiva, como foi assim que Deus fez para mim, para você, para todos nós. Bem-vindos então ao programa de hoje. Mande seu e-mail a hora que você quiser. Fique bem à vontade para escrever para nós, semtabus@novotempo.com, facinho assim, semtabus@novotempo.com. Hoje a presença de uma querida amiga, primeira vez, está estreando, uma nordestina retada, Isabel, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Darlide, é um prazer assim, muito grande, é uma honra estar podendo contribuir com um trabalho tão belo e tão sério que vocês fazem aqui, lidando com assuntos tão delicados, que é a família, que é a questão do casamento e a questão da sexualidade, que realmente é muito sensível na vida do ser humano. Então é um prazer muito grande poder colocar aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho experimentado no meu trabalho, para contribuir, então, com o trabalho e o crescimento das pessoas que nos assistem aqui nesse programa. Que bom! A Isabel está participando de um congresso entre psicólogos, terapeutas de família ali em Curitiba. Voou até aqui para fazer esse programa com a gente, muito especial, mas é um tema apaixonante para ela. E aí ela pensou assim, roteirizou por onde começa a nossa conversa. Eu estava dando aqui uma olhada naquilo que você pensou para o programa de hoje, com essa temática sexo criativo. Eu fui vendo aqui, você tem uma pergunta logo no início do seu roteiro, dizendo, o fogo apagou? Então, aí você vai fazendo umas sugestões. Você fala, por exemplo, de suor, mau hálito. Quando você fala de sexualidade, começa por essa temática, o que você está dizendo? Uma das questões que a gente tem visto e tem, na realidade, comprovado na prática, no consultório, é que uma das maiores queixas que a gente recebe é a respeito da higiene. Que a higiene é um ponto extremamente delicado na vida sexual dos casais. Mas ainda é? Ainda a é. impressão que a gente tem de gente que isso é tão básico, tão comum, e a gente acaba passando por alto, não fala sobre isso, mas em consultório você percebe isso ainda? Percebe. Na realidade, não é aquela higiene, vamos dizer, elementar, mas são detalhes que às vezes passam por alto, que são considerados assim, não muito importantes, mas e que fazem muita diferença. Suor, a questão do suor, por exemplo, é muito delicado, né? Eu não sei, eu sou nordestina, você também, e eu acredito que quem nos assiste nessa noite conhece um animal chamado gambá. Verdade. Não é? Solta aquele cheirinho. Então, quando a gambá urina, é terrível o mau cheiro. E tem muitos homens e muitas mulheres que quando vão abraçar seus companheiros, suas companheiras, quando levantam o braço, a sensação que o outro tem é que tem uma gambá por perto. Você né? já viveu alguma experiência assim, viveu o que eu digo? Você tem alguma história, algum caso nesse sentido para compartilhar? Veja só, a gente tem
várias histórias. Tem um caso especificamente, né, de uma senhora já idosa, né, com 70 anos de idade e o marido com 72, e ela tinha muita dificuldade, né, para lidar com esse marido que tinha um fogo, apesar da idade, tinha uma libido, um desejo. Uma atividade sexual muito boa, entendeu? E ela também tinha, e ela gostava dessa disposição sexual e dessa disponibilidade dele para isso. A questão não era essa, a questão era a falta de higiene dele. Ele vinha da roça, ele trabalhava com roça, e ele vinha da roça todo sujo, e ele queria, né, ir para o contato sexual com ela sujo do jeito que ele vinha. Então, ela não soube lidar com a situação. Eu perguntei a ela como era que ela estava lidando, e ela disse que brigava com ele, reclamava com ele, chamava ele de ceboso, né? De sujo. De sujo, aquele que não se cuida, você não liga, eu não quero você sujo desse jeito. E ele começou a ficar incomodado com aquilo e achou que ela tinha arrumado uma outra pessoa. E então a situação foi ficando tensa. Eu disse, olha, eu vou te dar uma sugestão. Você compra um sabonete, mas um sabonete bem cheiroso, e daí quando estiver chegando perto do horário do teu marido chegar, tu vai esperar ele. Mas tu não espera ele vir até você, não. Tu vai até ele, né? Pendura no pescoço do velho, dá um cheiro no velho, dá um beijo, desentupir pipi, depois diz no ouvido dele bem assim, meu velho, eu tô com a vontade de tomar um banho masto hoje. E leva o velho pro banheiro. Mas quando tu chega lá, tu não deixa ele pegar o sabonete, não, mulher. Tu pega. Tu pega o sabonete, agora tu não vai direto pro ponto. Tu começa de cima, vai lavando bem direitinho, vai alisando, já preparando todo o ambiente, não é? Todo o clima. Ensinando, de certa maneira, o que ela queria, o que mas ela queria, sem palavras. Sem palavras. E vai curtindo ali aquele momento. Quando chegar ali no órgão sexual, né? Que eu até na hora chamei de brinquedo, né? Uhum. Quando você chegar no brinquedo, você lava bem direitinho, deixa ele brilhando, lustrado, não é? E depois manda ver. Bom, dias depois ela me liga. Doutor, eu fiz do jeito que a senhora mandou. Foi? E aí, como é que tá? Doutor, ele agora quer tomar banho todo dia? Ganhou a causa. Ganhou a causa. Que já estava quase perdida. Perdida, resolveu o problema. É só uma questão de saber lidar. Quando você parte, muitas vezes, Darley, do que a gente percebe é que nem a mulher e nem o homem sabe expressar aquilo que está incomodando. Uhum. Parte para o ataque. Não é? Fala na segunda pessoa e aí acaba atacando, acaba ferindo. Então, quando eu falo na primeira pessoa, olha, eu me sinto muito mal. Para mim, está me incomodando você fazer desse jeito. Será que a gente não poderia tentar de uma outra forma? Sem eu rotular o outro. Uhum. Porque quando eu rotulo, quando eu ataco, é natural do ser humano ele se armar para que ele se defenda. Então, é muito interessante ter muito tato, ter muita habilidade, muita generosidade na hora de lidar com a dificuldade do outro. Então, eu acho que falta essa capacidade de ser acolhedor, de ser generoso com essa limitação do outro. E você está colocando assim, de expor para o outro, de expressar para o outro como se sente, mas uma tática como essa que você ensinou para essa senhora com 70 anos, está vendo? Que sempre tem o que aprender, seja que idade tenha, sempre há alguma coisa para aprender. E aí você disse para ela tomar uma atitude em que ela nem precisou falar, ela conduziu uma situação. Então, às vezes é mais Darleide, mas doutora, eu já falei para ele, mas ele não entende, primeiro, como falou, e o segundo, vamos mudar do esquema? Exatamente. Você não está dando certo, né? Muito bom, vou seguir aqui no seu roteiro, querida, você me fala de suor, me falou assim, Darleide, a gente precisa dar uma dica sobre usar absorvente após o ato sexual, isso para mulher, como assim? Todas as vezes que a mulher tem relação, o casal tem o ato sexual e ele vai sair de casa, é aconselhável que a mulher use o absorvente. Porque assim, todo o líquido seminal ele vai retornar. Uhum. Então ele vai molhar a calcinha. Quanto mais tempo passa, né, se ela vai trabalhar, por exemplo, ela teve antes de sair para o trabalho, daí ela vai passar a manhã ou às vezes o dia inteiro no trabalho, e ela não vai usar o absorvente, a tendência é ficar realmente com o cheiro, e o cheiro do esperma é extremamente característico. Quanto mais
passa o tempo, mais característico fica. Então, é realmente interessante colocar o absorvente antes de sair de casa, já que praticou o sexo antes de sair de casa. Se fez isso à noite, né, durante a noite, antes de dormir, mas só vai sair de manhã, durante a noite isso aí já escorreu. E quando você levanta para tomar banho de manhã, aquele restinho que ficou, até porque a maioria das pessoas, elas têm a prática de ter a relação sexual logo após levantar para tomar um banho. Então, nesse banho, nesse levantar, já escorre um pouco. Mas Já sempre faz fica, o asseio necessário. mas sempre fica um pouquinho. Então, de manhã acaba de sair o resto. Mas se você tem a relação sexual de manhã cedo, antes de sair para o trabalho, você precisa colocar o absorvente para evitar constrangimento, evitar... Boa dica Não é? para as meninas que estão começando a vida conjugal agora, principalmente, para os meninos também entenderem e participarem desse momento. Até lembrarem. Não há problema do marido verdade. lembrar. Querida, você colocou o absorvente, né, para evitar ele ter esse cuidado. Ela vai se sentir até cuidada por ele, né, quando ele tem essa lembrança. Agora, com muito carinho. Sempre falar disso com muito carinho. Ok, sempre faz parte da relação muito carinho, né? O Marco Antônio participando com a gente, dizendo estamos assistindo o programa e sempre aprendendo com as experiências expostas pelos convidados, Marco e Dalva do Rio de Janeiro, obrigada pelo carinho. A Mila também participando, dizendo que está muito interessante, ela assim, coloca interessante nisso, muito bom o tema de hoje. Mila, muito obrigada, tá? Também pela companhia. Darleide, parabéns pelo programa, tem nos instruído muito com sabedoria, é a amiga Laís Oliveira, um beijo para você. E ainda mais outras pessoas participando com a gente fica bem feliz, continue participando do nosso Twitter, o e-mail é o semtabus@novotempo.com e o Twitter NT Sem Tabus. Vamos continuando aqui no seu roteirinho que eu estou achando demais. Você fala de, por exemplo, calcinhas de algodão. Por que especificamente calcinha de algodão é uma dica para as mulheres para tornar... Nós estamos falando de sexo criativo e começando pelas coisas básicas, tá? Dicas, como se coloca, como se porta, a gente vai avançando. Segura aí. Calcinha de algodão para mulher, por quê? Então, Darleide, a média de tamanho de pênis no Brasil é de 14 centímetros. Então, aquilo que o homem tem para fora, a mulher tem para dentro, só que molhado. É úmido mesmo. É úmido. Então, quanto mais abafa, mais possibilidade de fungo, mais possibilidade, até existe a candidíase aí, que é de difícil trato. Então, quanto mais fresquinho esse negócio ficar, quanto mais vento ele levar, mais saudável ele vai estar. Tá? Então, especialmente quem mora em regiões quentes. É o norte do país, é o nordeste. Então, esse é um cuidado específico com a vagina. Exatamente, um cuidado muito Usar muito calcinhas importante. de algodão. Evitar calça jeans. Que a mulherada adora, Adora, usa especialmente muito. passar o dia inteiro. Entendeu? Quanto mais abafado, Então, chegou em casa, qual é a dica? Tira a calça jeans. facilita para o marido, fica sem calcinha. Amiga. Então tá bom. Preconceitos e criatividades na vida sexual, fala-me essas dicas tanto para homens quanto para mulheres. Na realidade, essa questão dos preconceitos, Darleide, o ser humano, ele infelizmente não lida com essa questão da sexualidade de uma maneira muito tranquila. A gente, por exemplo, para as crianças, a gente dá nome para o nariz de nariz, a gente dá nome para o olho de olho. Boca é boca. Não tem apelidinho. Não é? Barriga é barriga. Mas quando desce para a região genital, aí começa a aparecer os apelidos. É florzinha, é borboleta. O último que eu ouvi, sabe qual foi? Não. A perseguida. É verdade. A perseguida é demais. Eu achei assim demais. Você a deseja. Mas isso tem um cunho muito pesado, né? Perseguida, Então, se fosse a desejada ainda dava, né? Mas a perseguida eu achei um pouco complicado. Pesado, né? Então, esses preconceitos vêm carregando... Carregando. Ao A longo da gente história. é construído nisso, né? A nossa identidade sexual é construída em cima desses preconceitos. Das vozes que a gente escuta, do que é homem para algumas mulheres, o que a família, o que o sistema de crença dessa mulher, da família dessa mulher, definiu como que é homem, o que é casamento e o que é mulher, o que é ser mulher para ela. E ela leva isso para o casamento. Para o homem, por que o homem muitas vezes ele é tão direto na sua sexualidade, na sua prática sexual com sua esposa? É exatamente por conta do sistema de crenças dele, de como é que ele foi construído
construído. É aquele que domina, é aquele que está ali para ter a sua vontade satisfeita e sem pensar que o sexo é uma troca, de que o outro também tem que ser satisfeito, e ele acaba levando essa ideia preconcebida e acaba distorcendo a prática sexual dele com a esposa. Né? Então, tem toda uma questão, eu acredito, e eu tenho visto isso, de que a vida sexual dos casais tem muito a ver com o sistema de crença. E quando eu falo sistema de crença, é muito importante desvincular ou pelo menos ampliar o entendimento de crença, não somente enquanto religiosidade, mas o sistema de crença enquanto cultura familiar. Onde foi que essa menina cresceu? Que família? Quais eram os valores? O que essa família acreditava que era correto? Quais eram os limites sexuais que essa família acreditava que tinha? Quais eram os significados que eram dados para os homens? O homem é sempre adúltero, ele é sempre infiel, ele é sempre, não é, meio cafajeste. Então, existe essa transmissão de crença para as mulheres. Eu já atendi vários casos de mulheres que não conseguiam confiar nos seus maridos porque ouviram durante toda a infância de que homem não presta, homem não é confiável. É uma fala bem comum, Bem né? comum. Amiga, a gente vai ali no nosso intervalo, bem rapidinho, mas o pessoal aqui está comentando bastante, dizendo: estou acompanhando, adorando o tema. O pessoal de Petrolina assistindo, porque esta figura que vos fala é de Petrolina, mas o nosso intervalo é rapidinho, já estamos de volta. Você continua ligadinho aqui no nosso Sem Tabus. Até já! Estamos de volta, assim, felizes, com tanta participação, gente querida demais, por exemplo, lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Manda um alô para os jovens adventistas aqui de Mossoró, que estão acompanhando o Sem Tabus. Hoje está muito interessante. Como assim hoje, ô Paulo Henrique? É todo dia que tem Sem Tabus. Um abraço, obrigada pelo carinho, viu? Sabrina, ela fazendo referência a um comentário seu, ela diz assim: os nomes são de menos, há nomes até piores por aí, porém ninguém diz o nome exato. Como orientar na formação da criança? Vou te dar uma dica. Entra no nosso blog do Consultório de Família. Lá tem um programa inteirinho com a doutora Rosana Alves, orientando os pais de como ensinar os filhos sobre sexualidade. Muito bacana, tá bom? Vai lá no Consultório de Família e você encontra isso, é muito legal. A Miriam dizendo que está tentando assistir pelo site, mas parece que ela está com dificuldade. Não desiste, amiga. Recomeça essa conexão aí. Vamos lá. A Aninha dizendo: muito interessante o programa. Tenho 19 anos, sou solteira, mas ajuda muito. Melhor aprender do jeito certo, né? Sabidinha, muito bem. Aprender do jeito certo é o que há. Vamos lá, querida, continuar aqui a nossa conversa sobre esse tal de sexo criativo. Já falamos sobre os cuidados, higiene pessoal, os cuidados também. Falou um pouquinho sobre os preconceitos que estão muito pesados, principalmente sobre a figura feminina. Que inclusive tolhem essa criatividade. Pois é, né? É aí que está. Explica melhor isso. Como que essa criatividade, então, fica tolhida por conta desse aprendizado? Como vai se despir dessa ideia? Na realidade, Darleide, como nós somos cristãs, né? Graças a Deus. Estamos numa rede que é cristã. Graças a Deus. E que fala da sexualidade conforme a vontade de Deus, conforme aquilo que Deus planejou para que acontecesse. Por isso eu vou fazer esse comentário. Satanás, ele faz o ser humano ir para os polos. Então, enquanto eu não sou cristã, enquanto eu estou aí sem uma religião definida, não é? Eu estou aí solto, livre, não é? Se é que isso é liberdade, Satanás vai dizer: olha, você pode tudo. E aí você tem as práticas sexuais as mais absurdas possíveis. Daí, quando essa pessoa tem um encontro com Deus, toma conhecimento da palavra de Deus, toma um outro caminho, forma uma família cristã, forma um casamento cristão, Satanás vem e diz: não pode nada. Não pode nada. Tudo é pecado. Pegar aqui, amassar ali, assoprar acolá, tudo é pecado. Então não pode, entendeu? E aí fica nessa limitação. Juntando a isso, está aí a questão da criação. A mulher não pode se expressar. Quantos homens, quando a mulher tenta criar mais um pouquinho, ele faz: tu está aprendendo isso aonde? Quando foi que tu viu isso? Então, eu escutei um relato ainda essa semana de uma mulher que se vestiu, se arrumou toda
e tal, e fez todo um teatro para o marido e tentou agradar. E o marido pegou ela, sacudiu e disse, volta ao normal. Porque para ele, nas crenças dele, aquilo ali era um absurdo. Ela não estava normal, ela surtou. Enlouqueceu de onde essa criatura. Como é que reage numa hora dessas? Coitadas. Tem que ter bom humor nessa hora. Eu nunca me esqueço de... Eu fui para uma palestra, ela já esteve aqui, a Dilene, e a Dilene contou um episódio do consultório dela. E Dilene é muito despachada. Ótima. E uma paciente dela chegou no consultório e ela deu uma dica de que ela deveria arrumar todo um circo no quarto e tal, botar vela ali, botar vela acolá, arruma tudo para poder esperar o marido. E quando o marido chegou, a criatura abençoada, quando ele chegou, que ele abriu a porta, ele fez, quem morreu? Ai, quebrou tudo em canto. Todo. Então, a esposa ficou arrasada, voltou para a Dilene, e aí Dilene, com todo o bom humor dela, disse, você não deveria ter ficado de bico, você não deveria ter ficado chateada. Você deveria ter olhado para ele e ter dito, ninguém morreu ainda, mas você vai morrer depois do serviço que eu vou fazer com você. Tem que ter esse jogo de cintura, mas a gente logo se deprime, né? Fica triste porque não correspondeu às expectativas. Posso contar algo meu? Você que sabe, se comprometa aí, vai. O ano passado eu fiz uma cirurgia, veja como mulher é uma coisa sensível. A mulher é tão sensível que às vezes fica irracional. Boa. E eu fiz uma cirurgia e daí, dias depois da minha cirurgia, eu combinei com meu marido para a gente sair, para a gente ir sair um sábado à noite. E daí ele foi me pegar na igreja e eu pensando que eu ainda ia em casa me arrumar para poder ir com ele. Daí ele já chegou pronto para sair. Eu disse, querido, mas eu queria ir em casa. Ele fez, não, mas você está ótima, vamos assim mesmo, tá certo. Então, a gente parou no shopping para fazer alguma coisa e quando eu desci do carro, meu marido olhou para mim e disse, querida, tem um pente na sua bolsa? Daí eu olhei e eu disse, não, por quê? Seu cabelo tá tão desarrumadinho. Ai, Darleide, o mundo acabou. O mundo acabou. Não teve mais saidinha, vamos para casa. Fiquei de bico, fiquei com raiva. Como é que pode? Criatura grosseira, como é que ele diz uma coisa dessa? Misericórdia, eu vou sair com ele, doida assim para seduzi-lo, para que feliz, porque ele tinha dito que mesmo eu sem me arrumar estava ótimo. Ele agora veio e me disse que meu cabelo está desarrumado. Que criatura mais insensível. Insensível, grosseiro, fomos para casa. Passamos a noite de bico, não teve festinha. No outro dia, meu marido vai e faz, vem cá, senta aqui. Qual você acha que foi meu sentimento quando eu disse para você que seu cabelo estava desarrumado? O de grosso. Ele disse, não. Foi o mesmo sentimento que eu tive quando eu passei a noite todinha no hospital, limpando o seu vômito, cuidando de você para que você não sofresse. O de proteção. A questão é que nós mulheres, às vezes, somos muito egocêntricas. É, verdade. E precisa reconhecer isso, né? Isso. Vamos avançando aqui, menina, porque é tanta coisa para falar. Você disse, por exemplo, aqui nas suas dicas, de que não é bom que a mulher fique despida na frente do marido. Em que situação? Como assim? O tempo inteiro vai perder a graça, Darleide. Explica isso, mulher. Mas não é criativo que ela fique despida, Não. que ela atraia a atenção dele sem roupa? Não. Isso não é ser criativo? Isso não é ser criativo. Primeiro que engana, a mulher se engana, ela comete um equívoco terrível quando ela pensa que o que seduz o homem é a exposição do corpo, não é a insinuação dele. O meu marido costuma, quando a gente fala com jovens, o meu marido costuma falar sobre saias com as moças e ele costuma dizer assim, cuidado com as saias pisca-pisca. Como é saia pisca-pisca? É aquela saia que só me aparece, só me aparece. Entendeu? Entendi. Então, a mulher tem que sumir e aparecer, sumir e aparecer, entendeu? Para seduzir. Fica o tempo todo exposta. Faz número 1, número 2, número 3, tudo na frente do marido. Pelo amor de Deus, que sedução tem aí? Essa criatura... Faz sentido.
essa criatura que está o tempo todo exposta, não tem mais graça. Quando você se vê diante de uma vasilha com bombom, daí tá lá aqueles bombons com as embalagens tão bonitinhas, e tem um bombom descascado. Qual você vai pegar? O descascado, porque tá mais fácil? Não, eu sei. Claro que não. Meu filho, Jonatas, quando era bebê, sabia que a graça da banana era com casca. Entendi. Por que que você fala assim? Quem toma iniciativa no sexo criativo? Tem que ser sempre o homem que toma iniciativa? Ai, quantas mulheres eu escuto dizer, Darleide, que não, isso não é coisa, especialmente as cristãs, viu? Muitas cristãs carregam essa ideia absurda, que eu chego a dizer que é satânica essa Que ideia. isso, menina? De que somente o homem que está procurando. Isso não é coisa para mulher cristã. Quem já se viu mulher direita está procurando o homem para fazer sexo. Minha amiga, deixa eu lhe dizer uma coisa. Cuidado, se você não procurar, se você não tomar essa iniciativa, alguém vai tomar para você. Entendeu? Alguém vai tomar para você. É preciso você estar atenta, tá? A gente vive, infelizmente, num mundo de pecado e a gente não pode facilitar. Você não pode reclamar depois do leite derramado. Evite que esse leite derrame. Fica a dica aí, então. Tá vendo, né? O programa de hoje, dicas bem básicas, bem ao ponto. Guarda-se. Mas imagina, tá casado há 25 anos. Ainda dá para manter esse cuidado de se guardar, não se despir? Dá para manter esse Naquele fogo? livro, O Ato Conjugal, que é uma bíblia nessa questão da sexualidade cristã, Verdade. eles contam uma história no final de um casal com 80 anos de idade que ainda tinha vida sexual ativa. E ainda devia manter toda essa sedução. Vai se pensar que uma vida sexual de um casal de 80 anos tem toda a potência de um casal jovem? Não. Vai se encontrando outras formas de prazer, outros significados. Mas a intimidade sexual acontecia. O que eu achei interessante foi que ele fez o comentário, quando alguém perguntou para esse casal, mas vocês ainda fazem sexo? O marido então respondeu, eu não sabia que era para parar. Entendeu? Não me disseram que era para parar, porque não é para parar, tá? Então, tem sim um casal com 25, 30 anos de casado. Quantos casais eu conheço felizes, não é, com esse tempo de casamento? Então, o tempo não é desculpa. Não, né? de modo algum. Muito Pelo contrário. Muito, vai tornando ainda mais madura aquela intimidade, muito mais profunda Até porque, essa intimidade. Darleide, é importante dizer que satisfação sexual está diretamente ligado com a cumplicidade, com o nível de conhecimento que eu tenho do outro. Ninguém venha me dizer que quem troca de parceiro todos os dias tem satisfação sexual, porque não tem. Ele tem ejaculação. A mulher que tem vários parceiros, ela geralmente não tem prazer sexual, porque não tem vínculo, não tem cumplicidade. Aquele com quem eu estou fazendo sexo não é meu amigo, não se interessa pelo meu bem-estar profissional, pelo meu bem-estar emocional. A única coisa que ele quer de mim é o meu corpo. Não existe comprometimento com o outro. Por falar em corpo, nessa questão de ser criativo, tem muitas meninas que ficam muito preocupadas assim, ai, vai ser esse criativo, esse sexo, se eu me produzir, bacana. Mas como é que eu vou me produzir? Sabe, meus seios pequenos, eu não sou corpulenta, eu não sou a dita bonitona, gostosona, eu tô gorda, eu tô com 10 quilos acima do meu peso e apaga a luz. Como é que fica essa questão? Sexo tem forma, o corpo da mulher? Como é que fica uma mulher que não está no padrão que a mídia disse, ó, é esse aqui, compra? Então, essa é uma questão extremamente importante, porque tem vários pontos aí a serem vistos. Primeiro, se isso de fato, isso que acontece com essa mulher, de ela já ter sua vida sexual impedida, ela tem dificuldade para se expressar, porque não aceita o próprio corpo, é preciso que ela atente para algumas questões. Isso pode ser um problema para ela e não para o marido. Se é um problema para ela precisa procurar ajuda para aprender a se aceitar. Uma outra coisa que precisa se desmistificar é, sexo não tem a ver com forma corporal. Se fosse assim, os modelos não se separavam. Todos ficavam casados. As pessoas mais bonitas, esses artistas com o corpo tudo no lugar, não ficava casado. O sexo tem forma mental. Do quanto eu sou capaz de me libertar, do quanto eu sou capaz de me expressar, do quanto a minha afetividade está livre, ela está fluindo naturalmente, de modo que eu viva isso sem amarras. Entendeu? As amarras sexuais não estão no outro, estão em mim.
Muitas vezes eu imagino que o outro está pensando isso ou aquilo de mim, que não gosta disso ou daquilo, quando o problema não é do outro, é meu. Ah, mas ele fica olhando para aquela mulher que passa na rua com aquela roupa curta. Ah, mas ele e eu não tenho isso para oferecer. Então, Aí ela se retrai. Aí Aí ela ela se diminui. Vai depender, esse retraimento vai depender muito de como é o trato desse marido com ela. Ora, meu marido costuma dizer assim, Darleide, que o problema não é a primeira olhada, não tem como evitar. Passa na sua frente, você vê, não vê? Vê. Passa aquela mulher com um traseirão enorme, não é? Com a cinturinha fina, de tanajura, coxa grossa, não é? Com a mini saia bem pequenininha. Passou, você viu. Não teve como evitar. Mas, meu amigo, você que está aí me assistindo, o problema está na segunda olhada. Passou e tu ainda faz isso. Aí Entendeu? pega. Aí isso começa a afetar. Aí eu começo a comparar, tá? Uma coisa, Darleide, nessa questão que acontece com a mulher também, tá? Você está falando da questão do homem, do olhar do homem em relação ao corpo feminino. Mas acontece da mulher também. Ah, é verdade. E especialmente se essa mulher tem o hábito de assistir muita televisão. De estar contemplando demais romances, não é? Que estão aí, telenovelas, não é? Filmes românticos. E tem aquela imaginação, aquela fantasia do homem ideal. Ela começa a contemplar esse homem ideal. Mas o que ela tem dentro de casa é um homem real. Que quando ela casou até tinha cabelo, mas hoje não tem mais cabelo. Quando ela casou, ele tinha tanquinho, hoje ele tem tancão, não é? Então, quando ela casou, ele dava conta todos os dias. Tem que acompanhar essa realidade com essa sabedoria, realidade, né? não é? Você vai falar daqui a pouquinho, por exemplo, sobre não faça sexo com pressa. E ainda diz para a mulher, seja ativa e não passiva. Eu estou achando que a sua fala é muito direcionada para a mulher, no sentido, com esse tema sobre criatividade. É que a mulher, por ser um ser mais criativo, precisa tomar parte nessa história, é isso? Eu acho que ela precisa ser mais condutora dessa situação. Ela precisa criar mais, sabe? Não, o homem precisa realmente ser mais romântico, mais afetivo, mais sensível com ela. Nessa história de condução, como é aquela história de mais para cá, mais para colar? O que é aquilo? Que você vai querer mesmo que eu dê aula de manobrista aqui? Isso é aula de manobrista? É. Tá bom, segura aí. Depois do intervalo você me fala dessa história de aula de manobrista, que não sei, né? Ela diz que tem a ver com a criatividade nos aspectos sexuais. Vamos entender. Deixa eu ver mais quem está falando aqui com a gente, a Isis Barreto nos acompanhando, dizendo Novo Tempo, Sem Tabus, muito bom. Ainda assistindo o programa maravilhoso, belíssimo tema, quem está falando pra gente é a Mandy Napoli, esses apelidos, esses nomes no Twitter, né? A Amanda, a Sabrina dizendo que está nos acompanhando. Que assunto maravilhoso! Pessoas com deficiência se acham aceitas ou ainda um bloqueio na intimidade? Se dá um tema de um programa inteirinho. Ótimo. Muito bom, Sabrina. Especiais. Muito bom. Estou amando o programa, gostaria de saber da Isabel dicas inovadoras, charmosas, para surpreender sem ser vulgar. Boa! Depois do intervalo, a gente volta rapidinho e você continua com a gente aqui ligadinho, é claro, no Sem Tabus. Quer mandar e-mail? semtabus@novotempo.com. Hoje eu estou atendendo bastante o pessoal aqui no Twitter, fica bem à vontade para participar com a gente. Você que nos ouve pela Rádio Novo Tempo, nos acompanha aqui na telinha. Até já! Então, tem uma amiga dizendo assim, muitos já leram, a Elisângela falando, muitos já leram um manual famoso chamado Kama Sutra. Nós estamos falando de criatividade, né? Querem saber, o que fazer com esse tal conhecimento do Kama Sutra? O que faz, amiga? Então, Darleide... É criativo aquele negócio. É perna para tudo quanto é lado e cabeça. Dependendo da prática de pilates de cada um, né? Consegue fazer, né? A capacidade de contorção é interessante. Desde que alcance o objetivo que Deus determinou de pênis e vagina, minha filha, do jeito que você vai fazer vai depender do que você consegue. Entendeu? Agora, a questão que me deixa preocupada é de como as pessoas se movimentam na busca desse tipo de coisa, desse tipo de orientação, e faz eu pensar que muitas vezes o casal está com dificuldade nesse vínculo e está precisando desses recursos, desses movimentos para dar uma animada nessa relação. Então, é preciso avaliar esse vínculo. Tem alguma coisa
Mas a gente não está sugerindo criatividade, bom humor? Será que não é nessa procura? Não é uma atividade física e põe física nisso? Então, mas aí procura o Kama Sutra. Qual vai ser o limite? Sei lá. Daqui a pouco isso aí já não dá mais conta, né? E aí ele vai procurar mais o quê? Qual é o limite da fantasia, da sexualidade num ser humano? Sei não, fala aí. Não tem. Esse é o perigo. Mas isso não é contraditório? Se a gente está propondo assim, ó, tem que ser criativo, tem que buscar... Que tipo de criatividade, então, é essa que você está propondo? Que não passa por esse caminho das descobertas do tal do Kama Sutra. Nem sei de Kama Sutra, viu, gente? Mas, assim, faz sentido. Você vai na banca de revista, você vai nas livrarias, tá lá o Kama Sutra. Outro dia, com a Fabiana Bertotti participando aqui com a gente, ela até brincou com uma história de um Kama Sutra vegetariano que ela encontrou numa banca e ela ficou pensando, gente, o que é isso? A posição cebola, batata, beterraba? O que será que é? É isso que eu estou colocando. Se esse Kama Sutra que foi buscado, né, essas dicas do Kama Sutra que foram buscadas, elas não ferem, tá, os limites propostos, não há problema, é o que eu estou dizendo. Se alcança o objetivo elaborado por Deus para a vida sexual, que é pênis e vagina, se você vai usar a posição do Kama Sutra ou as tântricas, seja lá o que você vai usar, é uma questão sua. Agora, a questão é quando isso caminha, por exemplo, para o sexo oral, para o sexo anal e para a questão do sadismo, não é? Que limite é que eu vou dar? Entendi. Porque a nossa mente, ela trabalha, ela é meio insaciável. Você dá uma coisinha, ela vai querer mais um pouquinho. Verdade. Não é? Ela vai querer mais um pouquinho. Então, é preciso ter um limite. E entender, os casais precisam entender que a satisfação sexual, ela acontece muito mais na questão do vínculo, da qualidade do vínculo que eu tenho, independente de eu ter sexo com o outro. E quando esse outro não puder mais me dar Kama Sutra. Quando bater uma travada na... Tá entendendo? Quando isso acontecer, quando essa mulher estiver impossibilitada, quando esse homem estiver impossibilitado de fisicamente me dar esse tipo de satisfação... Tá com reumatismo. O meu casamento vai deixar de existir. Acabou, tá com reumatismo, né? E a história do manobrista, que você estava falando que a mulher é condutora na situação de ser ativa, passiva. Aí você tinha me dito anteriormente uma história de pra cá, vai pra lá, como é que Então, é? Darleide, sabe o que acontece? Eu já percebi que tem alguns homens que não sabem nem onde é que fica o lugar que a coruja dorme. Não é possível. Tem homens que não sabem. Tem homens que não sabem onde é que fica o lugarzinho que a mulher troca os olhinhos. Não fale assim, que eles ficam tristinhos, eles juram que sabem tudo. Sabem não, coitadinhos. Não. Eles se sentem poderosos. Então, o que é que eu digo para as mulheres? Queridas, faz o seguinte, brinca de manobrista com seu marido, tá? Você brinca, você faz assim, ó, mais para direita, mais para esquerda, mais para cima, mais para baixo. É aí. Não tire mais daí. Não se mexa nem para a direita e nem para a esquerda. Se você se mexer, você morre. Entendi. Essa é a questão. Ser manobrista, isso cabe muito à mulher dizer, conduzir, ensinar, né? Mas é ela que tem que dizer. Muito bem. Ela que tem que dizer, meu filho, vai que é sua. É sua, Tafarel. Faz o gol agora. Entendi, muito bom. Essa é a Isabel, a terapeuta de família, nos ajudando a entender sobre sexualidade e aprender a quebrar tabus com bom humor. Afinal de contas, sexo e bom humor tem tudo a ver, né? Mas olha, eu acho que tem algumas coisas na vida, nessa esfera humana aqui, que dá um vislumbre de como é que Deus se sente alegre, sabe? De como é que a alegria de Deus se manifesta. E eu acho que uma delas é o ato sexual entre marido e mulher. Sabe? Revela o bom humor de Deus. Gente, é muito divertido o sexo. Quantas vezes o casal dá risada ali num ambiente tão santo, tão puro, sabe? Tão cheio da presença do Espírito Santo e de Deus ali. E é algo muito alegre, é algo muito criativo. Deus foi muito criativo na forma de continuar recriando. Ele é maravilhoso, ele é Deus. Guga, dizendo pra gente, meu último sem tabus, depois acabam as férias, mandam um abraço. Um abraço, Guga. Você é querido de todos nós aqui da Novo Tempo, justamente por sua participação, mas vai ter que dormir semana que vem cedinho, né, pra ir pra aula. Muito bem, menino estudioso, comprometido, um beijo, um abraço pra você. O Alisson dizendo, manda um abraço pra irmã Zezé, que te admira muito, Darleide, sempre assistindo. Beijo, Zezé, querida. E um abraço pra você também, Alisson. O Daniel Mendes, o nosso amigo locutor da Rádio Novo Tempo,
tempo. Ele disse que o som estava falhando um pouquinho no começo aqui da transmissão, mas já está tudo ok, tudo maravilhoso. E você que nos ouve pela Rádio Novo Tempo, a gente só agradece pelo carinho de sempre. Ainda a Neide dizendo, Darleide manda um abraço para a Zinha e para os jovens da Igreja Adventista do Distrito Oliveira Castro de Guaíra, no Paraná. Isso, obrigada, meu amor, pelo carinho, por participar aqui com a gente. É tão bom ter você. Estamos, sabe, naquele final de programa, faltando alguns minutinhos, que ele fica apavorado querendo dizer um monte de coisa. Você diz assim, por exemplo, no seu roteiro sobre falhas no orgasmo. Criatividade, querendo incrementar, querendo fazer e acontecer a festa, falhou. Um culpado para um lado, se sentindo culpado para um lado, o outro se sentindo culpado para o outro. A mulher, às vezes, culpando o marido, a culpa é dele. Porque, como é que fica essa história? É bem significativo você usar a palavra culpa. Quando o ser humano entra no caminho da culpa, ele se torna improdutivo, ele não avança. Quando acontecem essas coisas, primeiro, eu preciso, enquanto esposa e enquanto marido que me ouve, avaliar o seguinte. Essa falha no orgasmo, ela tem se tornado padrão. Eu só posso pensar em disfunção, tanto da mulher quanto do homem, quando isso se torna padrão, quando isso se repete constantemente, durante um bom tempo. Isso acontece uma vez, ou às vezes num espaço de 3 meses, isso aconteceu 2 vezes. Aí eu preciso parar e pensar, tá, isso aconteceu em que contexto? Como era que eu estava? Como era que meu marido estava? Como era que estava a minha cabeça? Se eu estava preocupada com alguma coisa? Então isso pode acontecer. A falha no orgasmo de um ou de outro não faz de nenhum dos dois incapazes para o sexo. Tá? Isso pode acontecer por cansaço. Uma outra coisa que é importante se levantar, Darleide, é que as pessoas elas entram no casamento com algumas expectativas extremamente equivocadas. E uma delas é que meu casamento vai ser sempre assim, quente. Eu vou querer todo dia, 2 vezes, 3 vezes no dia, a coisa vai funcionar sempre assim. Gente, pelo amor de Deus, parem com isso. Não é assim que a banda toca? Não é assim que a banda toca. Não é. Dizem as más línguas que um casal em lua de mel faz sexo, no primeiro ano de casamento, faz mais sexo do que durante a vida inteira. Né? Eu ouvi falar de um casal que durante os 8 dias, os primeiros 8 dias de casados, nem ao menos saíram de casa. Só lembraram que tinha o mundo lá fora, porque a esposa lembrou que precisava pentear o cabelo e procurou um pente e não tinha dentro de casa. Então tiveram que sair para comprar o pente. Mas durante 8 dias era de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, na hora que dava. Então, você pensar que seu casamento vai ser sempre assim, você está fadado a se desiludir, a se desencantar. Você tem que entender que o sexo, o amor, ele vai tomando outras formas. No primeiro momento é o amor da paixão, é a paixão que mantém. Mas se você ficar só nisso e esperando só por ela, vai acabar, ela vai diminuir, tá? O que vai manter esse vínculo é o amor companheiro que eu vou construir nesse vínculo. O amor você não recebe pronto. Você constrói, você cultiva, é como uma planta, você vai construindo isso, tá? Isso não significa que você tenha que perder seu fogo, não, você não vai perder seu fogo, mas você vai entender que pode ser que aconteça, ainda outro dia um casal me perguntou assim, mas doutora, a gente está ficando 10 dias sem fazer sexo. Sim, vocês não estão fazendo esses 10 dias por quê? Porque não tem desejo pelo outro? Não, porque não dá tempo. E quando faz, é bom ou é ruim? Não, quando faz, sai fumacinha no telhado. Pronto, então se está saindo fumacinha no telhado, está ficando... Tá bom. Tá ótimo, tá? Só importa que os vizinhos não reclamem, né? Uma moça dizendo aqui no Twitter assim, a gente vai adiantando, você já sabe, por conta do tempo, né? Porque senão ficaria nesse assunto aqui, ó, vai que vai. Tem gente dizendo assim, a convidada é ótima. Pois não é que é muito bom, Guga, essa observação, apoio. Mas tem uma amiga dizendo assim, oi, eu queria pedir ajuda, eu queria inovar, mas meu marido se acomodou em uma única posição, ele não está me satisfazendo. Olha, é preciso, sexo é comunicação, e comunicação mesmo, de fala. Tá? Tem que ser discutido, tem que ser conversado. Ela tem que ser muito franca com ele,
tá? Ela tem que usar de muita sinceridade, com muito carinho, com muita habilidade, sempre lembrando a regra básica da comunicação. Falar sempre na primeira pessoa, não falar na segunda. Como eu estou me sentindo. Eu estou me sentindo. Eu estou sentindo falta de outras posições. Nessa posição não tá legal, querido. Você é ótimo, você é carinhoso, eu gosto do teu toque, eu gosto do teu beijo, eu gosto do teu abraço, o teu corpo me atrai, você me satisfaz, mas não tá legal a posição. Vamos tentar outra? Mas primeiro dê um afago no ego. Entendeu? Até porque o homem, se tem uma área que o homem gosta de se sentir elogiado, é na questão sexual. Entendeu? Então você tem que dizer que ele é o cara, porque ele é o cara. Talvez ele não esteja ainda percebendo, tá? Porque você não falou para ele de que isso não tá legal, entendeu? Falta, a atitude tem que ser sua. Eu tenho que dizer, meu amor, olha, tá bom demais, já adoro fazer sexo com você. Mas essa posição, ela não tá legal, não tá ajudando, tá? Muito bom. E o motel? Qual a sua opinião sobre motel? O Jorge pergunta. Afinal de contas, para incrementar, para fazer diferente, aquela saidinha para o motel. O que você pensa, Isabel? Então, para aqueles que nos assistem e nos ouvem pela rádio, tá? O que eu vou colocar aqui é como terapeuta cristã, tá? Hebreus 13:4 para todos. Venerado seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Eu não posso pegar uma água limpa e colocar num vaso sujo. Eu preciso entender, quem está nos assistindo, pode ser que alguns não concordem com essa posição. Tudo bem. E tem total liberdade para isso. Claro. Mas se você é cristão, não importa que religião que você professa, seja católica, seja evangélica, e você entende o matrimônio como uma instituição criada por Deus e o sexo como algo que foi criado, pensado e carinhosamente elaborado por Deus para a satisfação humana. Se você tem esse entendimento, você precisa compreender que o sexo não cabe num ambiente como motel, tá? É preciso ter muito cuidado. Além de outros aspectos, eu vou falar somente de um, por conta de que o outro demanda mais tempo, né? Demanda mais tempo, então eu vou falar desse. A questão de saúde. Até que ponto, qual é a segurança, né, de higiene que eu tenho naquele ambiente, né? Mas alguém pergunta assim, e o hotel? Pronto, o hotel, nós vamos ter os riscos da higiene, mas menores do que no motel. Porque ele não é... Ele quando não a gente tem a pensa no motel, rotatividade. a gente está pensando nessa rotatividade. Isso, nessa rotatividade. É muito rápido, tá? Muito rápido. Eu não sei como que essa higienização é feita. Hoje nós temos aí o HPV, que não é mais... já foi provado que a transmissão dele não é unicamente por vias sexuais. Você pega em banheiro, você pega em toalha, você pega em sabonete, você pode pegar num vaso sanitário, você pode pegar numa banheira. Então, é muito importante que se leve em conta isso, tá? Então, os casais que nos assistem, as pessoas que nos assistem, pensem um pouquinho. Como que você vai orar no momento do ato sexual e dizer, Senhor, se faça presente e se sinta honrado e glorificado pelo nosso ato sexual no ambiente do motel. Ai, amiga, chegou ao fim do programa, mas que bom chegar ao fim do programa satisfeito por respostas tão adequadas, bem colocadas, vinda de alguém que tem todo o preparo para estar dizendo o que diz, mas acima de todas as coisas, o temor a Deus, né? De todas as maneiras que a gente fala sobre sexo, brincando, com bom humor, com graça, para ser leve, para ser gostoso de falar e de ouvir, e eu espero que seja assim, que você esteja gostando de ouvir e de aprender junto com a gente, e nós aprendemos com você também. Mas, acima de tudo, fica aqui a nossa ideia de que estamos fazendo debaixo da autoridade de Deus. E meu coordenador está dizendo aqui comigo, a Isabel volta? Vai voltar aqui com a gente, sim, certamente. Vai dar um voo de Petrolina para cair aqui com a gente e fazer mais um Sem Tabus. A você, o nosso amigo, muito obrigado. A todos os tuiteiros, tanta gente tuitando hoje, que eu estou assim, ó, muita coisa ainda ficou a ser dito, mas prometo para você que ela volta, não volta? Volto, então, da Leide. Oi. Eu posso mandar um abraço? Sim. Veja só, hoje é o aniversário de uma pessoa muito amada para mim.
a minha melhor amiga, já são 30 anos de amizade. Eu Que prometi linda. a ela Então que manda. eu ia mandar esse abraço para ela hoje. Querida Ana Maria, você sabe o tanto que você é especial para mim, o tanto que eu te amo, o tanto que você faz diferença na minha vida. Muito obrigada pela sua amizade. E o maridão? Que Deus te abençoe. E o maridão? Ai, nem se fala. Meu maridão é meu maior tesouro. Um Ai. beijo pra você, eu sei que você tá me assistindo. Se hoje eu estou aqui, eu devo muito a você. Que delícia. Muito obrigada. Tem gente, acabou o Sem Tabus, Então. acabou, Isis. E ficou um monte de coisa pra falar. Semana que vem nós vamos falar aqui sobre fantasias, sabe? Os sex shops da vida, os brinquedinhos, essas brincadeiras todas que vão surgindo. Vamos conversar sobre isso, vai ser demais. Com você, continuando esse tema, aí de casa sempre com a gente. Obrigada, beijo, fica com Deus. Todos vocês, da semana que vem, o nosso carinho de sempre, sem tabus, sem medo e sem vergonha de falar de sexo. Até o próximo.